São mais de 400 atrações, levando arte e alegria para milhares de pessoas. E em várias localidades do nosso estado. De 15 a 30 de julho. Realização Sesc RJ. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao cenário político petropolitano. O Parque Cremeri, em Petrópolis, necessita de intervenções. No local é possível encontrar água parada e obras não finalizadas. O evento da Feijão Serrana vai estimular a indústria da construção civil em Petrópolis. O setor é um dos maiores empregadores do estado e é responsável por movimentar diversas áreas da economia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou na última terça-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o que aponta uma queda de 0,8% no mês de junho. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai garantir a isenção de ICMS nas contas de luz e gás de templos religiosos e entidades beneficentes. A iniciativa busca promover políticas de desenvolvimento social exercidas por esses espaços. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta de SMS e rajadas de vento de intensidade moderada a forte para o município de Petrópolis. O diálogo com o objetivo de acompanhar as articulações políticas para 2024 em Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Correio Petropolitano Debate no ar, você é nosso convidado para participar, mandar sua mensagem, interagir aqui com a gente. Correio Petropolitano Debate hoje começa com o nosso noticiário. Eu já vou chamar a participação aqui do nosso repórter Wellington Daniel, porque a gente vai falar sobre a passagem, o aumento da tarifa aqui em Petrópolis, que hoje foi divulgado um release pela Prefeitura que, apesar do prefeito ainda não ter sancionado esse aumento da passagem, indica que esse reajuste vem, né, Wellington? É isso, Richard. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa. Na verdade, então, a gente ontem comentou, né, esse trâmite que acontecia. O Comutran emitiu seu parecer sobre o aumento da passagem, ele era enviado ao Poder Executivo. E o Poder Executivo, então, definia, enfim, se aumentava ou não. Então, o prefeito Rubens Bom Tempo acaba de confirmar que vai sim aumentar a passagem no município para R$ 5,30 no cartão, R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão. Essa notícia chegou agora há pouco para a gente pela assessoria de comunicação da prefeitura. Segundo eles, o Diário Oficial trazendo essa autorização de reajuste ainda vai ser publicado. E um ponto interessante que foi questionado, né, já nos bastidores, e que a prefeitura cita no release, Richard, é que eles dizem que esse reajuste é uma obrigação contratual. Mas o que a gente tem ouvido quando a gente vai conversar com políticos, com pessoas da sociedade civil que acompanham essa questão, as empresas de ônibus estão cumprindo a sua parte no contrato? Isso a gente sabe que não, né? Isso qualquer petropolitano que não precisa nem pegar o contrato para mostrar ali que essas empresas não estão cumprindo com o seu dever, seja em horário, seja pela quantidade de ônibus. Um grande exemplo disso é a própria frota depois do incêndio, são 39 veículos que retornaram até o momento dos 48, ou seja, ainda faltam 9 veículos a serem restabelecidos e além disso a gente sabe, problema, por exemplo, com algumas linhas sem cobrador, a gente não tem o retorno da frota de 100%, a Bauer também foi um grande problema para os moradores petropolitanos, principalmente que passavam
ali pela região da Bauer, que iam principalmente ali para o Bingen. Ou seja, isso a gente já tem notado que não está sendo cumprido. E aí esse reajuste vem aí para dificultar a vida do petropolitano. É isso, Richard. E no meio político também, isso não está repercutindo nada bem, como a gente tem comentado aqui. A Câmara teve uma reação muito forte contra esse aumento e agora também chegou ao governo do Estado. O deputado federal licenciado Hugo Leal, e agora secretário, né, no governo do Estado, ele emitiu uma nota ontem à noite informando que está em contato com a vereadora Gilda Beatriz, o vereador Eduardo do Blog e também o vereador Ingo Rames para tentar medidas para combater esse reajuste, porque ele também percebe que não é justo, né, esse valor. E também o deputado estadual Yuri Moura também postou hoje cedo, também reclamando sobre esse reajuste. Então, no meio político também não está repercutindo nada bem esse reajuste. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis também se pronunciou, inclusive, contra esse reajuste aqui em Petrópolis. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa que eu acho interessante, é que esse release que foi divulgado da Prefeitura, ele diz o seguinte, que esse reajuste... como o Wellington comentou, ele faria parte, né, do contrato, mas que esse é um reajuste menor do que nas cidades vizinhas, como Teresópolis, por exemplo, que teve um aumento de 12,5%. Eu não sabia que Petrópolis tinha que se comparar a outros municípios em relação à passagem, até porque a realidade do município hoje é uma e a de Teresópolis é outra. Não estou aqui elogiando o transporte público de Teresópolis não, viu? Eu só estou criticando porque a justificativa que eles dão é que em outras cidades aumentou, o reajuste foi maior. A questão não é essa, a questão é que esse aumento não condiz com a qualidade do transporte público hoje de Petrópolis, e ainda mais com uma passagem que já era cara e agora sofre o seu terceiro reajuste nesse período de 2 anos na gestão do Rubens Bom Tempo. Ou seja, a preocupação com o petropolitano praticamente nenhuma, né, Wellington? É isso mesmo. Eu posso trazer aqui uma última informação antes do vivo? Vamos sim. Ontem, por exemplo, mais um caso de descumprimento do contrato, descumprimento de horário. O SEM, né, rodoviária Bingen, no sentido centro-Bingen, ficou 40 minutos sem ônibus, ou seja, foram 3 horários que ele deixou de cumprir. E agora a CPTrans aqui acabou de enviar também uma nota falando que verificou pelo GPS, identificou o atraso de descumprimento desses horários e a empresa vai ser notificada a dar explicações sobre o atraso de descumprimento. A gente espera aí agora também uma resposta do CETRANSPetro quanto a essa questão. Lembrando, SEM, uma das principais linhas de porta de entrada na cidade. Se nessa linha está assim, imagina só as linhas dos bairros, como que não está. A gente tem aí um exemplo, por exemplo, a comunidade do Alemão, a população sempre reclamando, outras localidades, principalmente também do Alto da Serra, né, que são atendidas pela linha Petroita, as reclamações são imensas e uma notificação, basicamente aquela coisa, vou te enviar um bilhete aí, você rasga e joga fora, porque não vai adiantar de nada. Isso é a grande realidade que a gente acompanha. Essa notificação é só para falar que está fazendo alguma coisa. Agora, na prática, a mudança no transporte público de Petrópolis, a gente não tem acompanhado. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Obrigado, Richard. Boa tarde. Até daqui a pouco. O Wellington, inclusive, volta daqui a pouco para conversar com a gente também, para trazer essa entrevista que nós vamos fazer daqui a pouco com o Pablo Kling sobre a movimentação política aqui em Petrópolis. Ainda falando sobre o município, a Defesa Civil emitiu um alerta hoje às 8 horas da manhã via SMS de previsão de rajadas de vento moderada forte aqui em Petrópolis devido à aproximação de uma frente fria e que está associada a um sistema de baixa pressão no oceano. A Defesa Civil orienta a fechar bem as janelas e portas e evitar também fluxos de vento no interior da casa. Não estacionar veículos ou ficar próximo às árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Em caso de emergência, é necessário ligar para o 199, que é para a Defesa Civil, ou 193 para o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil pede que a população também fique atenta às próximas atualizações. Para receber os alertas, basta cadastrar o seu CEP por meio de um envio de mensagem de texto para o número 40199 e você então recebe os alertas e vai acompanhar também no portal da Prefeitura de Petrópolis esses alertas. Além disso, as equipes da Concer e do Corpo de Bombeiros atuaram em conjunto no quilômetro 87 da subida da Serra aqui de Petrópolis para desinterditar a pista, que foi atingida por pelo menos 2 árvores durante o vendaval registrado aqui na região mais cedo.
As equipes liberaram os quilômetros 99 e 91 da subida, retirando os troncos e os galhos da pista. Também liberaram completamente 2 trechos da descida da serra, que foi afetado por queda de árvore. Mudando de assunto, localizado no Quitandinha, o Parque Municipal do Cremeri está em estado de abandono, viu? Entre os problemas no local, e veja só, estão água parada e obras inacabadas. Richard, a gente está aqui no Parque Cremeri e são muitos os problemas encontrados. Olha só, aqui na Academia da Terceira Idade, por exemplo, equipamentos quebrados, enferrujados, você consegue ver. E além disso, também a gente encontrou água parada em alguns locais, a gente também encontrou a piscina sem utilização e também com água parada. São muitos os problemas aqui, os moradores reclamam, como você vai ver agora nos depoimentos que nós colhemos. Precisa melhorar bastante, cara. Ter mais coisas, ter um ambiente melhor de infraestrutura, de lazer para as crianças, entendeu? Não só para crianças, como para os adultos que possam frequentar o parque. Está bem judiado, bem largado. Realmente eu estive notando aqui, realmente está precisando sim. Estava até reparando ali o barranco, a pessoa pode torcer o pé, tudo muito sujo. Está precisando sim. Agora eu estou achando meio abandonado mesmo, eu frequento bastante tempo. O Parque das Crianças também está abandonado, com brinquedos quebrados e piso irregular. A piscina do local está fechada e com água parada. A iluminação também está com problemas. Nesse aqui, ó, não dá para fazer o exercício completo. E a gente conversou com o administrador do parque, ele esteve aqui conversando com a nossa equipe. Ele disse que algumas melhorias já estão sendo realizadas, inclusive na piscina, disse que as intervenções já estão licitadas, mas não nos respondeu se a empresa já foi escolhida, o valor da obra ou mais informações. Eu volto com você no estúdio, Richard. Situação delicada, né? O parque é tão bonito, sempre particularmente gostei do parque. É um ambiente muito agradável, mas quando você chega ali no local, infelizmente entristece ver o cenário hoje que está o parque. Como a gente comentou, água parada. Gente, isso é um perigo por conta de proliferação aí do mosquito. A gente sabe, né, que transmite a dengue, a chikungunya, a zika, e a responsabilidade de cuidar do espaço. Além disso, há outros trechos também que estão ali com parte de intervenções em andamento, pelo que parece, mais inacabadas do que em andamento de fato, que também estão com água parada. A gente caminhou pelo parque na última terça-feira e você conseguia ver ao fundo do parque diversas sacolas de lixo jogadas num canto, a placa da piscina dentro do bueiro quebrada, ou seja, um estado realmente de abandono do parque. E aí a prefeitura enviou uma nota para a nossa equipe, informando que as intervenções no Parque Cremeri estão sendo realizadas e que a Condep também realiza a manutenção do local. Agora, realmente a gente quando chega lá no parque não é isso que parece. A gente viu ali a área ali de prática ali dos idosos com equipamentos quebrados, enferrujados. A gente vê ali as ilhas, falta até grama para as ilhas, né, que ficam ali no entorno do lago. Imagine só que manutenção é essa que está sendo feita, né? A ponte ali praticamente não existe e já está há bastante tempo sem a ponte. As torneiras, apenas uma funciona e está com vazamento de água também, as outras nem tem. Uma outra que também está no fundo do parque, completamente quebrada, cheia de folhas dentro da pia. A situação ali está bem delicada, viu? Fora a questão da piscina, né? A piscina principal completamente cheia de água e parada também. A gente conversou, como o Wellington comentou, com o administrador do parque, comentou que que já foi feita a licitação, mas que administrador é esse que não sabe qual que é a empresa que vai fazer a intervenção no local? Situação um tanto quanto preocupante, né? E o parque, uma beleza dessa, passando por essa situação aí. Olha, foi publicado o edital do processo seletivo para o curso de pós-graduação Lato Sensu em Práticas, Linguagens e Ensino da Educação Básica do Cefet Petrópolis. O curso, que acontece na modalidade presencial e que tem duração de 24 meses, oferta 40 vagas para ingresso no primeiro trimestre de 2024. As aulas serão realizadas semanalmente, às sextas-feiras, no horário da noite, e aos sábados, pela manhã e tarde, no prédio da instituição, que fica na Rua do Imperador, número 971, no centro, que é o antigo Fórum.
Ao todo serão 360 horas presenciais e 12 meses para a produção monográfica. Para participar da seleção, o candidato deve ter formação superior completa, sendo licenciatura ou bacharelado ou tecnólogo. No caso de graduações, nas modalidades bacharelado ou tecnólogo, deve ser comprovada uma experiência profissional na área da educação básica ou no ensino superior. A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio do site no Cefet. Você tem essas informações em cefet-rj.br. Entre os dias, anote aí na sua agenda, 7 de agosto e 8 de setembro. Falta aí mais ou menos 2 semanas para iniciar as inscrições. O processo seletivo conta com 2 etapas, todas de caráter classificatório. Após a homologação das inscrições, a análise do currículo e também a averiguação oral, que vai acontecer presencialmente na Cefet aqui de Petrópolis, entre os dias 21 de novembro e 8 de dezembro. Já o resultado do final do processo seletivo está previsto para o dia 20 de dezembro. O processo seletivo é longo, mas é uma oportunidade para você aí continuar se aprimorando na área da educação, que é fundamental, né? Uma outra informação relacionada aqui à ventania em Petrópolis, a Serra Velha de Petrópolis, também conhecida como Serra da Estrela, foi atingida também pelo vendaval e teve uma queda de árvore na manhã dessa quinta-feira, na altura do trecho conhecido como Açude, e derrubou um poste, e apenas carros pequenos estavam conseguindo passar pela região. Os moradores relataram que a situação está bastante preocupante, tendo em vista o poste não ter, já que não tem energia elétrica desligada, o que pode ocasionar choques elétricos ou até mesmo incêndio, já que o mato está muito seco por conta da região que a gente está agora, né, o período, e também fios que podem gerar curto-circuito. Atenção morador aí do meio da serra, muita atenção, muita cautela ao passar pela região. A gente muda um pouco de assunto. Para contribuir com a promoção de políticas de desenvolvimento social e a garantia da liberdade religiosa, o governador Cláudio Castro sancionou na última terça-feira, dia 11, a Lei 10.061, que isenta igrejas e templos de qualquer culto do pagamento de ICMS nas contas de luz e de água. De autoria do Poder Executivo, a norma vale até o dia 31 de dezembro de 2032. Porque eu sinceramente acredito, senhores e senhores religiosos, religiosas, que o Rio de Janeiro vive um tempo diferente. O Rio vive um tempo de adquirir maturidade, de adquirir diálogo, de adquirir a capacidade de entender, Padre Omar, que juntos nós realmente podemos chegar muito mais longe. E que isso não seja só algo da boca para fora. Essa é uma lei, juridicamente tem caráter de renúncia, mas na prática, Otônio, ele com certeza tem um caráter de deixar nas mãos de quem sabe transformar o pouco em muito, deixar que esses e essas tenham uma condição maior de ajudar as pessoas. Tá aí, né? Questão importante, né? A gente sabe que intolerância religiosa ainda é um problema, os casos aumentaram, já até inclusive no primeiro trimestre deste ano, então é sempre importante cada um com a sua crença e respeitar a crença do outro. Só uma rápida atualização aqui a respeito sobre as questões das ocorrências aqui em Petrópolis por conta da ventania. A Defesa Civil enviou uma nota para a nossa equipe, a gente traz ela agora para você, e a Defesa Civil informou que foram 6 ocorrências em função dessas rajadas de vento e que todas elas foram sem gravidade e também que não ocorreu nenhuma vítima. Foram 3 registros de queda de árvore nos bairros Castelânia, Independência e também no Quitandinha. E também aqui uma no centro da cidade, além de 2 ocorrências de destelhamento que ocorreram nos bairros Chácara Flora e também Independência. O órgão informou que vai continuar monitorando e que pode emitir outros alertas ao longo do dia. Mudando mais uma vez de assunto, as inscrições para a 17ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes
começaram na última terça-feira, dia 11 de julho. O cadastro pode ser feito pela internet no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br/cptrans. Ou então, presencialmente, na sede da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, até o próximo dia 25 deste mês. Este ano, a conferência tem como tema mobilidade ativa e a integração com o transporte público. O regimento da conferência foi aprovado pelo Comutran durante uma reunião plenária. A 17ª Conferência Municipal de Trânsito e Transportes é promovida pelo Conselho Municipal de Trânsito e vai acontecer na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, que é o prédio anexo ali ao Palácio Sérgio Fadel, que fica na Avenida Coeller, no centro da cidade, no dia 29 de julho, de 9 da manhã até 1 hora da tarde. Durante a conferência também vai acontecer a eleição e posse da nova composição do Comutran, com os membros da sociedade civil. Podem participar e se inscrever para a 17ª Conferência com direito a voz e voto, entidades com sede em Petrópolis e pessoas acima de 16 anos. Vamos falar sobre economia, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta terça-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e que apontou uma queda de 0,8% no mês de junho. O analista André Almeida comenta sobre os índices registrados. O IPCA de junho teve queda de 0,08% e ficou abaixo da variação registrada no mês de maio, que havia sido de 0,23%. Esse resultado é o menor para um mês de junho desde 2017, quando a variação havia sido de menos 0,23%. Em 2023, a alta acumulada do IPCA chegou em 2,87% e nos últimos 12 meses a variação acumulada é de 3,16%. No resultado do mês, as principais influências vieram do grupo Alimentação e Bebidas e Transportes, que são os dois grupos de maior peso dentro da cesta do IPCA. Nos itens alimentícios, o destaque foi a alimentação para consumo no domicílio, que caiu mais de 1%. O óleo de soja, as frutas, o leite longa-vida e também as carnes tiveram queda no mês de junho e contribuíram para esse resultado. A alimentação para consumo fora do domicílio teve uma alta, porém menos intensa do que a registrada no mês de maio. A gente teve desaceleração de preços tanto no subitem refeição quanto no subitem lanche. Nos transportes, os destaques foram as quedas de quase 3% dos automóveis novos e também a queda no preço dos combustíveis pesquisados. Cabe lembrar que no caso dos automóveis novos, entrou em vigor desde 6 de junho a medida provisória que lançou o programa de descontos para a compra de carros populares. Essa medida provisória e esse programa de descontos para a compra de automóveis contribuiu para essa queda dos automóveis novos. Cabe ressaltar que os automóveis usados também tiveram queda de quase 1%. No lado das altas, a gente destaca a influência do grupo habitação, por conta de altas de mais de 1%, tanto na energia elétrica residencial quanto na taxa de água e esgoto. Por fim, cabe mencionar o resultado do INPC, que teve queda de 0,10% e acumula, nos últimos 12 meses, uma alta de 3%. Um dos setores que mais geram empregos no Estado, a construção civil, vai ser um tema de um encontro entre profissionais e entidades públicas e privadas na próxima quinta-feira, dia 20, a partir das 15 horas da tarde, ou seja, das 3 horas, no auditório Firjan Serrana, que fica na Avenida Dom Pedro, na Avenida Dom Pedro I, 579, aqui no centro da cidade. O evento é gratuito e é aberto ao público. As inscrições também podem ser feitas de forma online no site do Firjan. O projeto Rio Construção reúne diferentes ações da federação e as instituições que buscam elevar a produtividade do setor
e a competitividade das empresas, com o objetivo então aí de trazer a modernização e desburocratizar e estimular cada vez mais as obras no município. O evento vai apresentar projetos como a Licença 4.0, é uma iniciativa que busca, junto com as prefeituras, analisar e identificar oportunidades de melhoria nos processos de licenciamento de obras, um dos maiores entraves no setor da construção. Para a gente finalizar esse bloco, em maio desse ano, o volume de serviços no Brasil chegou a 0,9% quando comparado ao mês de abril, na série com ajuste sazonal. Esse aumento de 0,9% de maio para abril, ele vem após um recuo de 1,5% no mês anterior. O analista também Rodrigo Lobo, que é do IBGE, comenta sobre esses índices registrados em relação ao maio. O setor de serviços mostrou um avanço de 0,9% na passagem de abril para maio de 2023. Isso acontece depois de ter recuado 1,5% no mês anterior. Com o resultado desse mês de maio, o setor de serviços alcança o patamar de 11,5% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020. O setor de serviços está operando agora 2% abaixo do ponto mais alto da sua série, alcançado em dezembro de 2022. Olhando para o mês de maio, o setor de serviços mostra a disseminação de taxas positivas tanto no âmbito setorial como também no âmbito regional. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou crescimento em 4 dos 5 setores investigados, com destaque para o setor de transporte, onde a gente tem crescimentos de receita vindo das empresas que atuam com transporte de carga, impulsionado sobretudo ali pela parte do agronegócio, né, em função dos recordes de safra agrícola, que acabam transbordando para um aumento do número de fretes rodoviários dentro do setor de serviços. Algum tipo de explicação também pode ser atribuída à continuidade do boom do comércio eletrônico, fazendo com que haja uma quantidade maior também de deslocamentos de mercadorias para um maior número de consumidores que compram produtos em plataformas online. Dentro do setor de transportes, a gente também destaca aumento do transporte aéreo de passageiros em função ali de uma menor cotação de valores das passagens aéreas no mês de maio. E para compor ali as demais atividades que explicam esse resultado de crescimento do setor de transportes, vale citar aumento da navegação por transporte marítimo e portuário, por conta ali de alguns rebocadores que auxiliam as plataformas de petróleo, né, o reboque das plataformas de petróleo, e também algum tipo de aumento na navegação por cabotagem, que é o transporte de cargas por via aquaviária dentro do território nacional, também explicado ali por conta do aumento da produção agrícola registrada nos primeiros meses do ano de 2023. O segundo setor que mostrou um impacto mais forte para explicar o resultado desse mês de maio foram os serviços prestados às famílias, que avançaram 1,1% na passagem de abril para maio, por conta ali de um aumento dos serviços de buffet e de comida preparada. O terceiro impacto positivo ficaram com os outros serviços, avançando 0,6%, explicado ali por conta do aumento dos serviços financeiros auxiliares, administração de bolsas e mercados de balcão, corretores de títulos e valores mobiliários, são alguns dos segmentos que explicam esse crescimento. Por último, o setor de informação e comunicação, com acréscimo de 0,2% nesse mês de maio, tem esse crescimento explicado por conta do aumento da receita das empresas que atuam em plataformas de streaming. A única taxa negativa desse mês de maio ficou com os serviços profissionais administrativos e complementares, que recuaram 1% frente a abril. Explicando essa queda, a gente cita a redução da receita das empresas que atuam com agenciamento de negócios, né, intermediação de negócios entre empresas ou entre empresas e consumidores nesse mês de maio. Nas comparações contra iguais períodos do ano anterior, o setor de serviços segue mostrando
uma sequência de taxas positivas. Na comparação com maio de 22, há um crescimento de 4,7%. Já é a 27ª taxa positiva consecutiva nesse tipo de confronto. E no acumulado do ano, o setor de serviços mostra um crescimento de 4,8%, com todos os 5 setores avançando frente ao ano de 2022. Aí, né, a gente acompanhando então essa evolução do setor de serviços. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o setor de serviços também gerando impacto positivo, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, o Correio Petropolitano Debate entrevista então Pablo Kling, ele que assumiu a presidência do Partido Progressista. Nós vamos entender aqui quais são as articulações políticas para o ano que vem, ano de eleição. O Correio Petropolitano faz um intervalo rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho.
É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, como você já pode conferir, o Wellington Daniel está aqui com a gente para iniciarmos a nossa entrevista de hoje. Nosso convidado, Pablo Kling, ele que assumiu a presidência do Partido Progressista aqui em Petrópolis e vai falar sobre as movimentações políticas para ano que vem. Wellington, seja bem-vindo novamente e Pablo, seja bem-vindo mais uma vez também ao Correio Petropolitano Debate. Obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo reprise também, né? Em alguns horários. É um prazer estar participando aqui. Petropolitano, também colunista do Correio Petropolitano, então estou em casa. Bom, Pablo, primeira pergunta, como que você recebeu essa notícia ou esse convite, digamos assim, para assumir a presidência? Bem, isso vem de longa data. Eu fui filiado ao PP muito tempo atrás, no ano de 2008 eu fui candidato pelo Progressistas, aí depois teve algumas mudanças, aí fui para os Republicanos, trabalhei com o então vereador Pastor Antônio Brito, fui trabalhar na Secretaria de Agricultura, aí depois com a mudança de governo, mesmo dentro do próprio governo, mudança de secretariado, o então secretário Eduardo Lopes saiu da secretaria e assumiu o secretário Marcelo Queiroz, que vinha da Secretaria de Meio Ambiente do governo Crivella, na Prefeitura do Rio, e me manteve lá trabalhando com ele, gostou da pauta do trabalho, eu estava coordenando a questão do turismo rural, principalmente focado no desenvolvimento da agricultura familiar, e eu me sentia assim, à vontade de retornar para o PP. Eu trabalhava ligado diretamente ao então chefe de gabinete Nilo Sérgio Félix, que é fundador do partido, é membro da executiva da capital, Rio de Janeiro, da executiva do Estado, da executiva nacional do partido, e além de amigo e mestre, eu retornei para o partido e nessa eu comentava com ele que eu ficava muito triste de ver o partido abandonado em Petrópolis igual estava, a ponto de, na última eleição, PP sendo o terceiro maior partido de Petrópolis em número de filiados, sequer lançar uma chapa para disputar a eleição de vereador. Sequer estar trabalhando, articulando para fazer parte da vida pública da cidade. E aquilo me incomodava muito. E eu comentava, doutor Nilo, falou, Marcelinho, com o secretário, e tal, passou. Continuamos a trajetória e ele ganhou a eleição ano passado. Eu também o ajudei na eleição aqui em Petrópolis. Tem mais um grupo grande, tem a Manu, o Renan, tem um pessoal maneiro que ajudou o Marcelinho. E uma regra do Partido Progressista manda no diretório municipal, coordena o diretório municipal, o deputado federal eleito mais votado naquele município. E em Petrópolis, depois de muitos anos sendo Júlio Lopes, foi Marcelo Queiroz. E com isso ele me convidou. Pablo, eu lembro que você é preocupado com o partido em Petrópolis, é preocupado com a vida pública de Petrópolis, assume o partido lá, se quiser assumir, está convidado, e vamos construir uma política pública, vamos construir uma política partidária naquela cidade, a gente estava falando fora daqui, que é uma das principais cidades do nosso estado, né? Em todos os sentidos. Política, tanto que é uma das poucas cidades com segundo turno. A histórica, então, nem se fala, né? Hoje, então, vocês não têm uma cadeira na Câmara Municipal, por exemplo. E um debate que tem sido recorrente na Câmara Municipal é essa falta de representatividade dos partidos, justamente por causa do número de vereadores. E aí tem essa questão de propostas para aumentar esse número. Como que o PP enxerga esse possível aumento no número de vereadores na Câmara? Eu sou completamente a favor.
Me sinto muito à vontade para dizer isso, principalmente porque não sou candidato, pode deixar registrado. Uma dos meus acordos, vamos dizer assim, com o deputado Marcelo Queiroz, também com o deputado Gustavo Tutuca, que é o secretário de Estado de Turismo com quem eu trabalho também, é que eu não quero ser candidato, eu quero justamente ajudar o partido a fazer 2, 3 vereadores aqui na eleição do ano que vem. E para isso eu vou colocar o conhecimento que a gente tem na cidade, o know-how de política, tanto de forma prática quanto teórica. Nesse período todo eu fui fazer MBA de marketing político, terminei agora uma pós-graduação de ciências políticas, uma outra pós de gerenciamento de crise de imagem para organizações públicas e privadas, ou seja, uma série de estudos também para colaborar com a vida pública aqui na cidade. Então a gente quer eleger 2 a 3 vereadores e também prefeito, tem essa possibilidade. E é fundamental o aumento da representatividade. Petrópolis já teve 21 vereadores. Quando houve a mudança, foi para 15, já era para ter retornado de pelo menos 19 a 23 há muito tempo e continua do jeito que está. Com muito poder, muito orçamento concentrado na mão de poucas pessoas. Então acaba que a gente não vê isso com muito bons olhos. O poder, a gestão tem que ser plural, tem que ser para todos. Não é à toa que democracia significa o governo do povo. Então o povo tem que estar representado. E o nosso modelo democrático no Brasil é o de representatividade. A gente elege os vereadores que vão nos representar, a gente elege os deputados que vão nos representar. Então se são 15 vereadores, você tem a probabilidade de você ter alguém que te represente de fato ali é menor do que se fossem 19, 21 ou até 23. Mas nosso entendimento é de que 21 voltar a ser como era é um número satisfatório e que não onera custo. Isso daqui, meus amigos, o pessoal que está em casa assistindo, tem muito jornal, tem muita gente por aí que fica espalhando fake news, dizendo que vai aumentar gasto, que vai aumentar. Não vai. O duodécimo, que é a transferência de recurso da prefeitura para a Câmara Municipal, ou seja, que é feita mensalmente, proporcional ao orçamento, não vai alterar, não pode alterar. Pode, inclusive, ser menor, dependendo do número de cadeiras. E, Pablo, a gente hoje consegue acompanhar um pouco também, trazendo para o âmbito nacional. Há senadores hoje no Congresso, há, por exemplo, Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados. De alguma forma você também pretende trazer essas representatividades do cenário nacional para fortalecer o partido aqui no município? Sem dúvida. Essa semana eu fico até contente de compartilhar com vocês, com nossos amigos de Petrópolis também, Petrópolis e região. Tive com o nosso deputado federal Marcelo Queiroz no início dessa semana. Ele fez um bate-papo cultural com a ministra Margarete Menezes. Um bate-papo cultural com a ministra da Cultura Margarete Menezes, foi no Rio de Janeiro. E antes, lá nos bastidores, eu fiquei conversando também um pouco com o Tarcísio, que inclusive é petropolitano, deputado. E ele elogiando a postura do deputado Marcelo Queiroz, dizendo que ele mal chegou na casa, primeiro mandato dele como deputado federal, e já é o presidente da Comissão de Cultura. E ter um deputado como o Tarcísio elogiando, ou seja, de partidos completamente diferentes, estávamos em lados opostos na campanha, elogiando a desenvoltura do trabalho do deputado Marcelo Queiroz. A deputada federal Benedita da Silva também elogiando Marcelo Queiroz. A postura do progressista é de centro-direita. Mas a gente costuma dizer, brincando lá, que a gente odeia os extremos. Por quê? Porque os extremos não conversam. Então a gente consegue conversar com um lado, conversar com o outro, porque quem é eleito pelo povo. Então tem que ser ouvido e não é para ser ignorado. Seja lá qual for o lado, tem que ser conversar com todos. E a postura do progressista é justamente essa, é de diálogo, como você bem citou o caso do Lira, essa é a postura do progressista. E não tenho dúvida que os nossos deputados vão estar em Petrópolis colaborando com a gente. O Marcelo Queiroz, o Júlio Lopes, Gustavo Tutuca, André Correia e toda a bancada do PP, tanto federal quanto estadual, vai participar aqui e vai colaborar, porque tenho certeza que esse sentimento de que o PP em Petrópolis pode e tem que ser maior,
não é só minha. Você falou sobre essa questão de tentar também lançar um prefeito, né, eleger um prefeito. Já tem alguma conversa com algum nome do cenário político municipal que possa ser lançado pelo PP como candidato a prefeito? Temos conversado, a gente tem uma simpatia muito grande pelo trabalho do Ingo. Acredito que o período que ele teve como prefeito interino mostrou uma capacidade de gestão, uma capacidade de articulação, tanto municipal quanto nas outras esferas, e que isso é muito benéfico. Petrópolis não pode mais ficar nos extremos. Petrópolis não pode mais ficar isolada. Petrópolis não é uma ilha para ficar isolada, governo estadual ou governo federal, quando não é de um lado é do outro. A gente precisa estar justamente no centro. A gente precisa estar justamente dialogando com todos os lados, com todas as crenças, com todas as linhas ideológicas e buscando o melhor para a cidade, sempre buscando mais recursos e mais investimento para o município. Eu perguntei porque a gente conversou também com algumas outras pessoas, né, do cenário político, e nos bastidores o que roda é mesmo essa conversa de vocês com o Ingo. E aí eu queria saber exatamente o ponto em que está essa conversa. É certo mesmo que na janela partidária o Ingo venha para o Progressistas, ou então ainda é um namoro, digamos assim? Bom, se fosse certo não seria só conversa, já seria a decisão. A gente tem conversado, a política é uma construção, é dada passo a passo, é como a construção de uma casa, você não pode botar laje sem antes colocar a coluna. A gente vem conversando, vem buscando articulação junto às outras secretarias do governo do estado também. Ele é uma pessoa que o deputado e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, tem uma simpatia muito grande também. O nosso subsecretário, Marcelo Monfort, também tem uma grande simpatia por ele, tem uma amizade. Então, assim, a conversa está boa, tem essa possibilidade, mas a gente entende o tempo e a gente respeita o tempo. Ele hoje ele está no União, que é um partido do presidente da Alerj. Então, a gente tem que respeitar esse tempo, a gente tem que respeitar porque tem uma célebre frase aí da política, né, que política é igual uma nuvem, né? Acredito que você já tem ouvido isso também. Falou que política é igual uma nuvem, você olha, está de um jeito, olha para o chão, olhou para o céu, já está completamente diferente. Então, hoje tem essa conversa, está avançando. E vamos aguardando, vamos trabalhando nesse momento, principalmente para a gente montar uma nominata forte, para que a gente possa ter candidatos com possibilidade, porque não adianta a gente pegar um candidato que tem potencial de fazer 5 mil votos. Mas aí, ainda mais agora com a nova regra de 100% mais um, ou seja, se forem apenas 15 vereadores, a gente só pode lançar 16 candidatos, sendo 30% tem que ser mulher. Aí você vem aquela briga para conseguir as mulheres para participar, principalmente aí, aproveitar, reforçar aqui o convite para as mulheres participarem da vida pública da cidade. Se você, principalmente mulher, quer ser candidata, tem esse sonho de ser candidata, quer colaborar com o município, quer ser mais efetiva no seu bairro, pode me adicionar nas redes sociais, me seguir lá, principalmente no Instagram e no Twitter, pode me chamar no direct e vamos marcar um café, vamos conversar, vamos ouvir as suas propostas e vamos tentar chegar em um denominador comum para que a gente possa viabilizar essa sua candidatura. Porque quem tem esse desejo de participar, de mudar, quer colaborar, às vezes não sabe como, mas ela tem que saber que sozinha não vai conseguir, porque precisa estar afiliado a um partido, é uma regra, como eu falei, é o nosso modelo democrático. Então a gente convida aí as mulheres a estar conversando, principalmente, e colaborar, mas a gente não quer aqueles candidatos os mais badalados, vamos dizer assim, aqueles que a gente sabe que vão ter grandes investimentos, inclusive financeiros na eleição, porque a gente quer que todos tenham possibilidade. Eu fui candidato já uma vez a vereador e uma vez a deputado, e eu sei o que é vocês ir para disputa sabendo, tipo, não tenho chance de chegar lá por conta de investimento financeiro. Eleição requer isso, demanda isso. Então, diante disso, eu quero que todos no Progressista em Petrópolis tenham, de fato, as mesmas condições para disputar e ganhar a eleição. A gente estava comentando a questão em relação ao Ingo. Caso essa conversa, digamos assim, ela não vá para frente, o partido pretende, de alguma forma, procurar um outro candidato também para colocar nessa disputa a prefeitura, ou focaria, por exemplo, nas campanhas dos vereadores para garantir o acesso ao legislativo?
É uma construção. A gente vai construindo. Eu tive com o Aderilson Norato, que é presidente aqui em Petrópolis também, presidente municipal de partido. Ele tem uma visão, eu estava com outra, mas as visões podem se complementar, podem colaborar uma com a outra. É uma construção, a gente vai conversando. Eu tive conversa com outros candidatos também, outros pré-candidatos, outros possíveis candidatos, outras pessoas que não se colocaram como pré-candidato, mas que têm o sonho de ser candidato. A gente vai ouvindo, conversando, e diante até mesmo de uma análise teórica, vamos dizer assim, de estudo tanto do marketing, da viabilidade do marketing, quanto da viabilidade de uma ciência social, de uma ciência política, a gente entender a possibilidade de chegar, porque não vale a pena o partido investir, acreditar em alguém que só porque a pessoa quer, mas que não tem chance de, a gente vê assim, olha, dificilmente chega no segundo turno. Então, a gente quer de fato colaborar, não é apenas fazer nome, fazer crescer o grupo para, rasgando o verbo, como o pessoal fala por aí, vender uma candidatura no segundo turno. Não é a intenção do PP, não é a postura do Progressistas em nenhum lugar do país. E não será aqui. Pablo, a gente, pegando o cenário, por exemplo, de Petrópolis, a gente está falando um pouco mais do nosso município, trazendo um contexto dos últimos candidatos de Petrópolis, nós sempre temos ali basicamente os mesmos rostos. Bom Tempo, Bernardo Rossi, hoje que é o vice, Paulo Mustrange, me fugiu o nome, Paulo Mustrange, e nos últimos 12 anos aí basicamente esses três rostos. O partido pretende, por exemplo, trazer alguma novidade também, justamente para fugir um pouco desse costume que Petrópolis tem. E aproveitando a ocasião, Petrópolis tem um costume de ter um voto mais de direita. A escolha do personagem também vai impactar para justamente, de alguma forma, ter esses votos aqui no município? Bom, Petrópolis tem essa característica do voto mais de direita, porém nossos últimos prefeitos, eles dialogam melhor com a esquerda. O Rubens Bom Tempo é um exemplo. Foi eleito pelo PDT, agora no PSB. Paulo Mustrange. PT. Então, tem essa característica. Não é à toa o PDT, inclusive, é o segundo maior partido em número de filiados em Petrópolis, fruto de uma história do partido em Petrópolis. Só que, Richard, para pensar. Eu vou usar a primeira pessoa do plural. A gente colocou o BR, Bernardo Rossi, para tirar o RB, Rubens Bom Tempo, na eleição. Foi ruim. Tanto que colocamos o RB de volta para tirar o BR. Mas até quando a gente vai ficar misturando essas duas letras? Petrópolis precisa de novos horizontes. Petrópolis precisa de novo gás, de uma nova visão. Porque, senão, quando a gente para ver, não precisamos ir muito longe, basta a gente olhar até mesmo na área de abrangência aqui da TVC. Olha Teresópolis como vem avançando. Se a gente olhar o trabalho que Vinícius Clausen vem fazendo lá, veio novidade, inclusive veio do setor do turismo. O trabalho muito bom, exemplar praticamente, que Johnny Michael vem fazendo em Friburgo. A gente vê o Gutinho aqui em Areal desenvolvendo demais a cidade. E quando a gente sai dos nossos limites aqui e para conversar com as pessoas, elas falam de Petrópolis de uma forma saudosa. Como se não fôssemos mais a Petrópolis, como se não fôssemos mais a cidade imperial. E a gente precisa resgatar a autoestima do petropolitano. A gente precisa resgatar o prazer de morar aqui. E isso só se constrói com políticas públicas eficazes. A gente está comentando aqui sobre essa questão, você avaliou que dependendo da pessoa quer se candidatar, quer se eleger, mas não teria forças políticas o suficiente para isso, por exemplo. De alguma forma o PP também buscaria parcerias com outros partidos que têm esse mesmo viés centro-direita para de alguma forma estar dentro da política municipal? Com certeza, como eu falei, política é plural. Você se trabalha
conversando, dialogando. Se o partido, vamos supor que Petrópolis mantenha os 15 vereadores, o que eu não considero ideal, não considero saudável. Mantenha os 15 vereadores. PP fez 2. Se não dialogar com os outros, mas um é do PT, o outro é do PSB, não tem importância, porque foram eleitos pela população. Foram eleitos por uma parcela que considera aquela visão, que considera aquelas propostas como as vitais, as mais necessárias para o desenvolvimento. Ou seja, é a ótica da população. Então não se pode virar as costas para isso. Então tem que dialogar e buscar o meio termo. Tem uma outra frase bastante conhecida na política, que a política é a arte da negociação. É conversar e chegar ao denominador comum. É certo. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, Pablo. Primeiro, Wellington, você tem algum outro questionamento? Gostaria de fazer alguma questão? Eu queria só pontuar, obviamente percebemos, né, que o progressista está distante do governo Bom Tempo, mas eu queria que você pontuasse um pouquinho em relação a como que hoje o partido exerce a sua oposição no município. A gente, como nós não temos nenhuma cadeira no momento na Câmara, a gente sequer disputou uma eleição no último pleito, a gente vamos exercer essa cidadania de forma virtual, conversando, orientando, buscando inclusive colaborar, até mesmo os acessos que a gente tem em outros governos, estadual e federal, a gente tenta colaborar quando vê um projeto, liga, fala com o responsável por aquele setor. Por exemplo, essa questão mesmo, um exemplo aqui, foi falada essa semana, saiu notícia do heliporto em Petrópolis. Ano passado eu apresentei essa possibilidade para o próprio prefeito. Falei pelo WhatsApp com ele. Bom que no WhatsApp fica registrado. O dia, mas acabou que não houve agenda com então o subsecretário de Estado. Marcou, desmarque, não consegue, não agenda, ou seja, não houve. A minha leitura é de que se eu te chamo para uma entrevista uma vez, você desmarca, 2 desmarca, eu vou entender que você não tem interesse. Então essa é a leitura, que ele não teve interesse, por exemplo, nessa questão do heliporto. Em outras pautas que a gente vem apresentando também, muitas têm interesse. Por exemplo, a secretária Silvia Guedon, ela participa de todos os eventos do governo do Estado. Está fazendo ali o dever de casa. Está indo fazer a promoção da cidade. Só que eu vejo que mais pode acontecer. Não adianta, como eu até coloquei na minha coluna no Correio Petropolitano semana passada, não adianta a gente ter uma sede bonita, porque eu acho legal que você colocar a Secretaria de Turismo num patamar de infraestrutura funcional, para que ela funcione, dar infraestrutura, dar os requisitos necessários para que eles possam trabalhar, mas o turista vem para cá e ele é vítima dessa Sinalpark. Essa Sinalpark, assim como a Cancer, Concer, né? Mas que é um verdadeiro câncer aqui para a cidade. São coisas que, tá certo, a Concer não tem nada a ver com a prefeitura, mas são cânceres que a cidade vem tendo e que a gente precisa eliminá-los se a gente quiser desenvolver. O formato que essa Sinalpark trabalha em Petrópolis, ela é de espantar o turista, é de fazer o turista não querer voltar. Inclusive petropolitanos também são revoltados com ela. Faz o sinal, você de casa aí, entra no Google aí, tem um site lá, Reclame Aqui, veja a quantidade de reclamações que ela tem. Você comentou uma questão, para a gente finalizar mesmo o programa, essa questão da nova sede da Secretaria de Turismo foi muito criticada aqui no município justamente pelo preço que Petrópolis paga pelo aluguel. Eu entendo que é necessária uma infraestrutura, mas precisava de tanto? Um local que é para ser administrativo, por exemplo, com piscina? O que você acha dessa questão em si, de ter um local que é administrativo, mas com piscina, e que tem um orçamento muito grande, e que talvez esse orçamento poderia ser utilizado justamente para a promoção do turismo no município? Aí é a questão da gestão. É uma decisão do próprio prefeito e cabe a cada um questionar, aprovar ou não. Eu sou da área do turismo, eu entendo que a gente precisa ter sim um centro de atendimento ao turista muito bem localizado no centro da cidade, que esteja aberto ali, não só em horário comercial, mas que esteja aberto nos finais de semana, recebendo os turistas para
passar mais informações, para ser um ponto de apoio, para que tenha banheiro. Cidade Petrópolis não tem banheiro público no centro da cidade. O visitante que ir ao banheiro não tem. Afinal de contas, banheiro é um problema grave aqui em Petrópolis, inclusive na Boa Fest, isso ficou muito explícito. Mas quanto a essa questão do preço, se estiver funcionando e de fato trazendo muitos benefícios que o turismo traz para a cidade, o valor vai ser um investimento mínimo se o trabalho for de fato bem feito. Mas tem que ser feito, não é apenas ter. A questão de ter ou não piscina, isso é a casa, eles não construíram uma piscina. A piscina já estava lá, faz parte do pacote. Pode ser até utilizada para algum outro formato. Algumas vezes tiveram reuniões, eventos, por exemplo, no Castelo de Itaipava, e que a piscina era forrada e era uma pista de dança. Não estou dizendo para transformar ali em pista de dança, mas dá uma noção de que podem ter outras funcionalidades, outros objetivos, outras funções, pode ser utilizada de outras formas. Acredito que esse seja o menor dos problemas. Wellington, alguma outra informação? Bom, Pablo, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, trazer um pouco dessa movimentação política para ano que vem e, claro, o espaço está sempre aberto aqui também para outras pautas. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria só de reforçar o convite. Você, principalmente você mulher que tem vontade de participar, pode me chamar nas redes sociais, é @PabloKling, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos conversar no Instagram, lá na minha bio, eu tenho um link lá, é só clicar, já vai chamar direto no meu WhatsApp. A gente vai agendar, marca uma reunião, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos nos conhecer. Quero apresentar um pouco mais das propostas do Progressistas para você. E tudo correndo bem, alinhando tudo, ano que vem você possa ser uma candidata aí e colaborar com a política pública de nossa cidade. Obrigado, Pablo. Wellington, obrigado também pela sua presença e pelo auxílio aqui nas entrevistas. Obrigado, boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos de casa. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem viver o